Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe em seu amor e sua luz. Que a presença do Cristo Jesus envolva os nossos corações num clima de paz, de serenidade, de confiança, a fim de que nos façamos aqui quais solos férteis a receber as sementes de vida eterna que abundantemente aqui serão trazidas pelos benfeitores espirituais que se aproveitam deste momento em que voltamos para o mais alto, para a luz do Cristo, para nos trazerem as palavras de vida eterna por meio das inspirações, das intuições que nos alcançam o coração respondendo às nossas indagações interiores, o nosso anseio de paz e de luz. Eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de aqui estarmos pela primeira vez em Andradina, na pessoa do Isaías. Nós agradecemos pelo convite e esperamos retribuir o carinho que temos recebido nesse circuito aqui pela região, com reflexões que possam ser úteis a cada coração que aqui está. Que o Mestre, portanto, abençoe a nossa noite em comunhão. O apóstolo Paulo penetrou a cidade de Atenas tomado de profunda emoção. Desde a sua juventude, admirava ele profundamente a história de Atenas, da filosofia ateniense, dos grandes sábios, dos grandes filósofos, que ali trouxeram contribuições imperecíveis ao pensamento humano. Ele, que teve a oportunidade de estudar em sua terra natal, a cidade de Tarso, hoje ali na região da Turquia, bem próxima ao Mediterrâneo, teve a oportunidade de estudar na sua juventude com mestres, com sábios que para aquela região haviam se deslocado, das escolas de Atenas, de Alexandria, sobretudo, que difundiam no entorno do Mediterrâneo o pensamento helênico, a filosofia ateniense, aquele que tinha sido um movimento iniciado, inclusive, pelo próprio Alexandre Magno, na expansão do seu império, difundindo também a cultura, o helenismo e a filosofia da Grécia. Então, desde muito jovem, admirava ele aquela cidade, todos aqueles pensadores, e pela primeira vez tinha então a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Adentrava aquela cidade movido de profundas esperanças, porque pensava ele, era chegada a hora de unir a grandeza do pensamento ateniense à sublimidade da luz do Evangelho de Jesus. Imaginava ele que dessa fusão, grandes bênçãos, grandes luzes haveriam de surgir para a história da humanidade. E não estava errado, num certo sentido, porque em verdade foi ele um dos grandes responsáveis por fazer essa fusão entre a cultura e a filosofia grega, a sabedoria hebraica da primeira revelação, bem como as próprias contribuições do Império Romano, com a sua visão sobre o direito, sobre a justiça. Ele seria essa personalidade quase que única na história, capaz de unir e fundir aqueles três mundos principais de então, praticamente moldando o pensamento do Ocidente. Mas, nessa sua primeira visita à cidade de Atenas, na sua segunda viagem apostólica, quando pela primeira vez adentra propriamente a região da Europa, se revelaria também uma das maiores decepções da sua vida, neste primeiro momento. Mas, extasiado, ele penetrava aquela cidade. Atenas era ainda muito bela, apresentava ainda muitas belezas, maravilhas materiais, exteriores. A maioria dos seus monumentos históricos ainda estavam de pé, diz-nos Emmanuel no livro Paulo Estevão. A cidade encontrava-se, à época, florida, perfumada, os seus vales, cada recanto, as estátuas, os monumentos, o mármore, enfim, a história viva daquela cidade que havia sido reconhecida por ser a luz do mundo naqueles tempos. Então ele se extasia com aquelas magnificências todas da natureza.
rememora os filósofos nobres que respiraram aqueles mesmos ares, os ensinamentos, as doutrinas que por ali difundiram. Sente-se então transportado como que para um santuário vivo. No entanto, os que ali estavam, os demais transeuntes, não conseguiam lhe enxergar a alma. Muito presos, muitos deles, à visão apenas material, apenas enxergavam uma criatura, para dizer no mínimo, exótica. Porque já naquele tempo, com alguns bons anos de caminhada com Jesus, Paulo trazia no próprio corpo as marcas das lutas pelo Mestre. A inclemência das viagens, das noites ao relento, dos jejuns, das perseguições, das dificuldades imensas por ele vividas, juntamente com seus companheiros de viagem, haviam marcado de maneira significativa aquele corpo. E era isso, em verdade, o que conseguiam enxergar a maioria dos transeuntes que contemplavam aquele indivíduo adentrando a cidade gloriosa. Pensavam eles, mais um mendigo, mais um farrapo humano que vem do Oriente necessitado a povoar-nos a cidade. Não conseguiam enxergar o entusiasmo daquela alma, a grandeza daquele espírito, as luzes que se irradiavam de cada uma daquelas marcas, daquelas cicatrizes. Vinham apenas a barba por fazer, o corpo esquálido em decorrência das intempéries, das longas jornadas, viam aquele indivíduo exótico. No entanto, conhecemos o vigor daquela alma, o idealismo, o anseio de levar adiante, não medindo esforços ou sacrifícios, a mensagem de Jesus. E é assim que, não atentando muito para aqueles olhares meio tortos que os demais tinham para com ele, ele projeta já naquele dia, logo à sua chegada àquela cidade, fazer uma pregação em praça pública, para iniciar ali a difusão da mensagem do Evangelho de Jesus. Começa ele, então, como fazia em outras cidades pelas quais passava, num local movimentado, geralmente numa praça ali mais importante, começa ele a fazer as suas considerações sobre o Evangelho, a falar da grandeza do Cristo, das magnificências da Boa Nova, das esperanças do enviado que enfim havia chegado, trazendo as bênçãos imarcessíveis, incomparáveis do Evangelho a toda a humanidade terrestre. Fala ele da ressurreição, da continuidade da vida para além da morte, e então que alguns indivíduos começam a juntar-se ali no entorno, tentando ver o que era aquele movimento, quem era aquele indivíduo, qual era aquela nova notícia ou aquelas informações que eram trazidas. Mas muitos deles acompanhavam tudo aquilo com um ar de sarcasmo, de ironia. Um deles inicia dizendo: mas será esse, por acaso, um novo Deus que nos fala aqui em Atenas? Com um tom de profunda ironia. Outros dirão: está muito desajeitado para ser? Não veem como lhe tremem as mãos? Como está magro, como está abatido? Não poderá ser esse um Deus? Ou não poderá ser esse um emissário de algo nobre, de algo superior, nessas condições? É mais um louco, diria outro. E um ainda destacaria: vejam-lhe o corpo, a barba selvagem por fazer, um corpo marcado ele inteiro por cicatrizes. Essa é a primeira visão que Atenas, a cidade das luzes, tem do grande apóstolo de Jesus. Um visionário, um louco, um corpo exótico, esquálido, marcado por muitas cicatrizes. O julgamento, o estreito olhar da matéria, os olhos do mundo que não conseguem ver o que é essencial, como já nos disse um sábio, porque estavam diante de uma grandiosa alma que não puderam alcançar àquele tempo. Paulo já à época, percebe depois a ironia com o que é recebido, mas ainda assim
insiste, depois consegue, por meio de uma influência na cidade, falar inclusive no Areópago, o tão conhecido e famoso Areópago, mas mesmo lá, depois que entra em conceitos mais profundos sobre o Evangelho, como a ressurreição, a responsabilidade moral que o Cristo trazia, acaba recebendo senão desprezo, ironia, sarcasmo. E diferentemente das outras cidades pelas quais passou, em Atenas, capital intelectual do mundo de então, e por muitos séculos, essa fonte que tanto influenciou o pensamento do Ocidente, ali não consegue ele fundar sequer um núcleo de estudo da mensagem libertadora do Cristo de Deus. Dentre todas as paragens pelas quais passou, justamente em Atenas, ele encontra essa maior resistência, porque pôde perceber ali os perigos do intelecto apartado de Deus, ou do sentimento. Pôde identificar ali uma frieza ainda mais enregelante do que a do mármore ateniense, a frieza do coração petrificado no orgulho, na vaidade de suas falsas ciências, ou de sua falsa visão quanto à vida, da sua pretensão de sabedoria, de onisciência. Essa foi a experiência primeira do apóstolo Paulo com a cidade de Atenas, com o intelecto do mundo, com a visão superficial das criaturas, muito habituadas desde aqueles tempos, e por que não ainda hoje, a estabelecermos a consideração a um certo alguém pelos louros exteriores de que esse alguém se ornamenta, pelos brilhos externos que transmitem uma falsa sensação de grandeza e de superioridade e aos quais muitas vezes temos nos apegado, julgando-nos por esses ornamentos exteriores do intelecto, dos títulos, do prestígio, do renome, mesmo das vestimentas, julgando-nos assim triunfantes, poderosos, grandes, quando em verdade, à luz do Espírito, vamos descobrindo novos valores, novas grandezas, novos tesouros muito mais perenes e valiosos do que a pobreza dos nossos sentidos, do que aquilo que a pobreza dos nossos sentidos pode alcançar. Então, essa experiência primeira de Paulo em Atenas tem muito a nos falar ainda hoje. Porque, de certo modo, muitas das criaturas, mesmo nós, por vezes, ainda estabelecemos a nossa consideração a outros indivíduos com base nesses elementos transitórios, passageiros, efêmeros. Não é por outro motivo que vamos ver uma mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, justamente aquele que trata da humildade dos pobres em espírito, mensagem do Espírito Adolfo, bispo de Argel, no item 12 deste capítulo, quando ele nos diz, falando das contradições da nossa humanidade, das nossas sociedades, das chagas vivas que ainda trazemos, das lutas intensas que ainda nos causam tantas dores em termos de sociedade, de convivência, dirá ele, por que vos espantais? Quando ainda tendes em grande conta aquilo que brilha aos olhos e aos sentidos, e dão tão pouco valor àquilo que toca o coração. Há dentre um indivíduo, conhecido pela postura de vícios, de desequilíbrios, mas poderoso, precioso, há dentre ele um recinto, e será recebido com honras, com aplausos, com louvores, será adulado, será idolatrado. O vício na opulência, o vício no prestígio, é ainda pelas nossas sociedades consagrado. Ao passo que a honestidade, a dignidade espiritual obscura na abnegação, poucas vezes tem sequer um olhar de reconhecimento. É uma característica ainda presente em nossos tempos. Como outrora mediram os atenienses aquela personalidade pela sua apresentação exterior,
sem conseguirem ver para além daquilo. Ainda hoje, muitas vezes, assim nos medimos. Basta ver, geralmente, quem são os cultuados, idolatrados, os exaltados, ao passo que muitos dos verdadeiros triunfadores do Espírito passam na condição de perdedores, vilipendiados e excluídos na história, na tradição, entre os povos, para serem reconhecidos muitas vezes depois, séculos após, quando então se lhes reconhece o valor moral. Ou para serem apenas recebidos como verdadeiros triunfadores nas realidades do mundo espiritual, onde a verdade transparece, para além das ilusões dos sentidos. Viam em Paulo um maltrapilho, destacavam-lhe as cicatrizes, não conseguindo enxergar o valor espiritual de cada uma daquelas cicatrizes, que não representavam senão vitórias do espírito sob as injunções da matéria. Feridas outrora abertas pelas contradições, pelas perseguições, pelas lutas na vivência material, e que agora eram feridas fechadas, cicatrizes, a representarem triunfo do espírito sobre os desafios que lhe foram propostos pela vida. Os verdadeiros tesouros, as verdadeiras medalhas ali representadas, mas que não eram vistas. Porque reconheciam gregos e romanos as coroas, os louros, as insígnias, as túnicas, como representantes de dignidade e grandeza, mas jamais cicatrizes. Jamais os calos nas mãos do trabalho bem realizado. Estes não. São símbolos de pequenez. São símbolos de falta de grandeza, de prestígio, de humilhação. Contavam eles com os louros, com as coroas. Talvez por isso Jesus, embora possuindo a coroa da vida, tenha se deixado submeter à coroa de espinhos, para começar a instruir-nos ao longo dos séculos que aos seus seguidores fiéis, dali por diante, os distintivos característicos seriam outros. Diz-nos Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 96, intitulado justamente A Coroa, que aos tempos em que Jesus iniciou a boa nova no mundo, coroavam-se os romanos com coroas de rosas. No entanto, permite-se ele, o Senhor, que detém o cetro do mundo, a coroa da sabedoria e da luz neste planeta, permite-se ser coroado com a coroa de espinhos, tendo na mão um pedaço de cana como cetro, tendo sido vestido com uma túnica escarlate, púrpura, no profundo sarcasmo com que buscavam humilhá-lo na condição, entre aspas, de rei dos judeus, na condição essa a qual ele não se arrogou, mas permite-se ele passar por aquilo como a dizer que os seus verdadeiros seguidores contariam com os distintivos de outra natureza. Não as coroas das facilidades do mundo, dos brilhos ilusórios que encantam os sentidos, mas que muitas vezes perturbam-nos, colhendo-nos nas ilusões da vaidade e do orgulho. Os seus discípulos contariam por muito tempo ainda com as coroas de espinho, do sacrifício, da renúncia de si mesmos, do triunfo sobre si mesmos, para aí encontrarem os seus verdadeiros tesouros. Depois do mestre, dirá a bonita música de Tim e Vanessa sobre Pedro. Depois do mestre, martírios passariam a ser troféus. Os seus seguidores, os seus discípulos teriam nas cicatrizes da vitória sobre si mesmos, acima de tudo, e sobre as resistências à mensagem da Boa Nova, as suas grandes medalhas, os seus grandes troféus de vitória. É isso o que esse contraste que vemos nessa cena vem nos falar, convidando-nos a repensar o nosso padrão de valores, as nossas buscas ainda hoje.
Como veríamos mais tarde em outra cena, também muito representativa e muito simbólica, quando esse mesmo apóstolo, já mais experimentado ainda na caminhada com Jesus, próximo a deixar, enfim, o corpo físico, é levado à presença de César. Ele que havia sido preso, havia dirigido-se a Roma na condição de prisioneiro, ali fica preso por um tempo, numa prisão doméstica, depois é libertado, depois volta a ser colhido por Nero, por seus asséculos, é levado a ele à presença do próprio Nero, à presença de César. E então vemos essa cena peculiar, frente a frente, aqueles dois personagens tão marcantes na história. Um assentado em seu trono, com sua coroa, provavelmente repleta de pedras preciosas, o trono feito em ouro e pedras preciosas, os seus áulicos ao seu redor, o cetro do poder, a influência, a palavra que, sendo dita, era praticamente uma ordem em todo o mundo conhecido de então. Este era Nero, e perante ele, um homem já quase ancião, o corpo alquebrado, profundamente marcado, as algemas em suas mãos, os cabelos provavelmente já encanecidos, dadas as lutas, então a coroa de prata sobre a sua cabeça. Esse é o contraste que nós vemos. E diante dessa cena ficamos a nos perguntar: qual deles possuía os verdadeiros distintivos? Qual deles ostentava verdadeiramente uma coroa? Qual deles estava verdadeiramente livre? Qual deles se assentava efetivamente sobre um trono? Qual deles era realmente rico? Qual deles realmente havia triunfado? Aos olhos do mundo, Nero contava com a riqueza, com o poder, com a coroa. Aos olhos do Espírito, Paulo era quem de fato havia conquistado a riqueza, a liberdade, a coroa, o triunfo sobre si mesmo. Então o Evangelho já nos traz e nos projeta essa consideração sobre as verdadeiras marcas ou os verdadeiros distintivos que buscamos a expressar em nossas próprias vidas a caminhada com Jesus. Outrora perseguimos esses elementos exteriores, a nos ornamentarem transitoriamente a personalidade, mas mais cedo ou mais tarde, enquanto espíritos, vamos despertando para a necessidade de buscarmos outras marcas. Entendendo, como ali está dito, que se o Mestre deixou o mundo em feridas dolorosas, como de fato se deu, nós, que nos propomos a segui-lo, não teremos o direito de adentrarmos essa senda sem esperarmos algumas cicatrizes, sem esperarmos essas marcas, talvez no corpo, mas sobretudo no próprio espírito, das lutas, das feridas que outrora abertas foram por nós curadas, à custa de amor, à custa de perdão, à custa de fé, de confiança, de esperança no Senhor de nossos caminhos. E para ilustrar essa descoberta que o próprio apóstolo vai tendo, ele que outrora havia sido tão preocupado com esses ornamentos do mundo, quando jovem, prestigioso rabino em Jerusalém, oriundo de uma das principais escolas dos doutores da lei de então, trajado à romana, impecavelmente, montado em sua biga, um exemplo de prodígio ali no seu povo, né? Uma inteligência marcante, uma eloquência brilhante na argumentação, ele buscava esse tipo de vitórias. O seu anseio maior, como vemos no início do livro Paulo Estevão, era dobrar o joelho de gregos e romanos à lei de Moisés. Mas, passado algum tempo, aquele sonho, aquele anseio se renovaria por completo, porque não mais buscaria ele ascender no tribunal de seu povo, no Sinédrio, não mais buscaria cargos, não mais estaria fixado nesses brilhos tão falsos e tão passageiros. Descobriria ele com Jesus outros tesouros, outro tipo de riqueza. E uma experiência em especial
expressa isso para todos nós. Quando, da sua segunda viagem apostólica, pouco depois de passar por Atenas, se dirige ele à cidade de Corinto. Depois da decepção dolorosa que vive em Atenas, Jesus lhe prepara uma experiência para o coração. Vendo que os caminhos do puro intelecto não atenderiam às demandas do trabalho que lhe estava proposto, Jesus, querendo fazer e destacar a importância do sentimento acima do intelecto, o convida à cidade de Corinto. Cidade que lhe era muito cara, embora não a conhecesse até então, por conta de quem ali havia vivido. Dessa cidade, um dia haviam partido em direção a Israel duas personagens que lhe transformariam para sempre a vida. Ali, na cidade de Corinto, viviam, outrora, Gesiel e Abigail, que, pelas tramas do destino, haveriam de acabar cruzando os caminhos daquele jovem rabino em Jerusalém, transformando a sua trajetória e também a nossa para sempre. Então, ele chega a Corinto movido por aquela esperança de consolação até, dada a tristeza que trazia em decorrência da experiência em Atenas. E ali ele construiria muitas amizades, ali ele estabeleceria uma das comunidades mais prósperas do cristianismo de então. Para aquela comunidade, a igreja de Corinto, ele dirigiria alguns dos textos mais belos da história do cristianismo, por exemplo, a sua primeira carta aos Coríntios, que traz em si, no seu capítulo 13, a belíssima expressão ou descrição do que é o amor, o hino ao amor, talvez o mais belo texto já escrito na história da humanidade, profundamente inspirado. Então, em Corinto, ele viveria uma experiência diferente e por ali ficaria um bom tempo, já estava na cidade há 1 ano e 6 meses, desenvolvendo os seus trabalhos, quando então, em decorrência do próprio êxito dos trabalhos, ali ele começa a escrever as suas famosas cartas, as famosas epístolas, começam a ser escritas em Corinto. Os judeus, os rabinos da cidade de Corinto, profundamente incomodados, irados até com o trabalho que ali ele desenvolvia, planejam um esquema, fazem ali todo um trabalho para, de certo modo, conseguirem impedi-lo, conseguirem prendê-lo. Elencam uma série de acusações que levam ao representante de Roma naquela região e conseguem, de certo modo, meio sorrateiramente, levá-lo à prisão antes, propriamente, que o julgamento se desse. Em uma determinada noite, quando estava Paulo junto à comunidade, falando do Evangelho, é a reunião invadida pelos judeus daquela cidade, que então se dirigem a ele buscando prendê-lo. Alguns corações ali se exaltam, alguns tentam defender o apóstolo, quando ele pede a todos silêncio, calma, dizendo que estava preparado para o testemunho, dizendo que aquilo faria parte do testemunho com Jesus. Diz ele: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Pergunta que ecoa para todos nós séculos afora, ainda hoje. Quando a vida se nos mostra um pouquinho mais desafiadora, quando as lutas se intensificam um pouquinho mais, geralmente em nosso coração brotam a dúvida, o anseio de fuga, a hesitação. Quando desses corações não brotava senão a indagação aos demais: irmãos, acaso queremos o Cristo sem testemunho? Indagação que a nós outros deveremos nos fazer ante as lutas que se intensificam. Que Cristo estamos a buscar? Um Cristo sem testemunhos? Como na mensagem que foi lida aqui ao início? Um Cristo que nos prometa facilidades? Que Cristo seria esse? Então Paulo diz aos demais que ele estava: acaso queremos um Cristo sem testemunho? E entrega-se à condução dos judeus, que o levam a uma prisão, a uma enxovia úmida, certamente muito escura, o lançam lá e, passado um tempo, voltam para o flagelo. Atam-lhe as mãos a um poste e iniciam então as conhecidas 39 chibatadas, que era a punição aplicada pelos judeus àqueles que se desviavam da lei. Mas é interessante a descrição de Emmanuel da experiência vivida pelo apóstolo Paulo, que penso tem muito a dizer a nós outros
sobre essa capacidade que precisamos construir de converter as chagas da luta, as cicatrizes que vamos colhendo no caminho, em elementos de ascensão, de purificação, de glorificação da própria mensagem do Cristo em nós. Diz Emmanuel, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. No entanto, ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. 39 chibatadas, as costas abertas pelas chibatas, pelos látigos. E, no entanto, ele mesmo é impressionado que o coração se envolvia em brandos consolos. Aqui nós começamos a penetrar o sublime mistério do Evangelho e da vida com Cristo. Começa-se a separar em nós mais nitidamente o que é vida exterior e o que é vida interior. Passamos, enfim, a descobrir um país antes desconhecido, mas que sempre esteve em nós e que o Evangelho aponta, que o Evangelho nos convida a conhecer o país de nós mesmos, onde, enfim, haveremos de descobrir a presença do Cristo, a presença de Deus. Ele que até então havia vivido tão para fora, tão preocupado com as coisas de fora, com as vitórias lá fora, enfim percebia agora que adentrava o mundo de si mesmo. E que nesse mundo de si mesmo, protegido pela couraça da fé, pelo capacete da esperança, como ele mesmo descreveria depois, estava ele, de certo modo, imune ao que aconteceria lá fora. Por mais dolorosas fossem as experiências ou as lutas, magicamente, entre aspas, ou magnificamente, por dentro ele encontrava consolo e paz. Este é o grande segredo da vida com Cristo. A vida interna profunda, a largueza de alma, a firmeza de propósitos, a profundeza em nós da esperança e da fé, que de certo modo nos protegem das tempestades exteriores, das experiências as mais dolorosas que venhamos a viver. Como que mergulhamos em nós, encontrando ali um refúgio, um santuário, onde na presença do Cristo nos fortalecemos, nos revigoramos, nos refazemos para, a partir dessas experiências difíceis, expressar ainda mais ao mundo a grandeza do Evangelho. Do coração que ante a luta se mantém firme, que ante o horizonte sombrio sabe esperançar, que ante as perspectivas as mais difíceis não hesita em avançar, confiante para o Calvário que lhe espera. Porque tem a certeza da ressurreição, porque tem a certeza que, após cada cruz, bem conduzida, encontraremos vida nova, mais expandida com Cristo, com o Mestre, em nossos caminhos. Então ele, naquele momento em que o corpo era flagelado, encontrava portas adentro do coração, sublime consolo. Porque começava realmente a descobrir, a desbravar esse mundo interno que com Cristo vamos conhecendo, repleto de paz e de esperanças, que o mundo por fora não pode sufocar, não pode abafar. É aí que vamos entendendo a própria fala de Jesus no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, inclusive nos bastidores que conhecemos através da mensagem de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 11, quando nos fala dos bastidores do Sermão do Monte, em que Jesus diz aos discípulos que ali estavam, Levi e outros, do valor dessas experiências difíceis para as almas que despertam, para as almas que deixam de viver na superficialidade e que encontram nesses momentos de luta mais intensa a oportunidade de estar ainda mais próximas de Jesus.
Diz o Mestre a Levi e a todos nós: o leito de dor, Levi, a exclusão das facilidades, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. As chagas e as cicatrizes do espírito, a exclusão das facilidades são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Luzes que nos despertam do sono da alma. Luzes que nos tiram do torpor, da inação, da condição de Lázaros em que muitas vezes nos encontramos. Luzes que nos desvendam uma vida nova, que nos desenfaixam das amarras da matéria e que nos projetam ao sol do amor, ao sol da verdade, da realidade sobre o que é a vida e sobre o que é o amor de Deus que nos circunda. É o que geralmente a presença da dor, não da dor buscada pela ignorância ou pelo capricho, mas da dor que surge no caminho daquele que busca o bem. Essas lutas e essas dores são luzes que realçam ainda mais a força daquele coração que busca vencer-se a si mesmo. É o que Jesus disse antes do sermão das bem-aventuranças. Por isso, os aflitos bem-aventurados, o que sabem converter cicatrizes em glórias para Jesus. Que mesmo nos tormentos mais ásperos do caminho, sabem irradiar com a sua presença a esperança que nunca é vencida, a fé que nunca é abalada, a confiança que jamais se estremece e a caridade que jamais desiste. Essa era a força dos mártires, essa era a força desses corações que descobriram com Jesus esse outro tipo de troféus, de medalhas. Lembro-me daquele caso do mártir que Chico Xavier pôde ver, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, quando ele, relembrando aqueles primeiros cristãos, pôde ver a cena de um mártir que era indagado pelo seu algoz, depois de torturado e humilhado: onde está agora o teu mestre? Onde está o Cristo? Onde está o Nazareno? E depois de humilhado e torturado, levanta-se esse mártir e, quase sem conseguir falar, apenas aponta para o coração e diz: aqui. E então o algoz diz aos seus asseclas: arranca-lhe, pois, o coração. E assim ele deixa a vida. Chico vê a cena e de repente vê o espírito do mártir que lhe aparece. E na região do coração, uma estrela luminosa a destacar que aquela ferida, naquele ser, havia se tornado o mérito, a conquista, o triunfo. Como ele pôde ver em vários outros mártires, em geral, as feridas que lhes marcaram a despedida do corpo eram as regiões mais luminosas no perispírito, a expressarem o triunfo do amor, o triunfo do sacrifício, o triunfo do perdão. Era o que o apóstolo Paulo aqui começava a sentir. Vergastado por fora, profundamente consolado por dentro. É o que nós precisamos construir, aprender a sentir. Quando pela vida somos vergastados, hoje não temos mais os algozes como tinham os primeiros cristãos, mas temos as lutas. Mas perante elas, podemos também sentir a consolação. Poderemos também sentir essa esperança que não se abala, desde que com o Mestre construamos essa vida interior, abundante, que transborde, que se sobreponha às circunstâncias da vida exterior. Por isso continua Emmanuel na descrição: não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Talvez aqui inspirado naquele exemplo de confiança que um dia ele viu e que lhe marcou de maneira indelével o coração. Quando, perante o sinédrio inteiro, existia ali um homem, perseguido pela ânsia daquele jovem Saulo, apaixonado, movido pelo orgulho, ainda pelas paixões,
e que havia sido desafiado por um outro jovem que falava tão lindamente do Nazareno. Um jovem chamado Estevão, e que por ter tido a ousadia de desafiá-lo no campo do argumento, merecia-lhe agora a ira. Havia Saulo assumido para consigo o compromisso de levá-lo à morte. Leva-o então a julgamento no Sinédrio. Não deixa que mais ninguém ali estivesse. Só aquele homem, perante o seu algoz, perante um juiz já enviesado, com um júri também já todo enviesado e parcial. No entanto, aquele homem, sozinho perante tantos, mas com Jesus, desafiava todas as violências, a todas as ameaças que lhe eram impostas, com uma serenidade que ele, Saulo, jamais havia visto até então. Chega o momento em que Saulo perde até o equilíbrio, parte para a agressão física. E em certa ocasião chega a dizer: o Sinédrio tem meios de fazê-lo abjurar ao Cristo. Quando ouve então daquele coração sozinho, mas com Jesus: o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer sofrer, mas desconheço no mundo força capaz de me fazer negar ao Cristo Jesus. Essa confiança que gravou-se para sempre no coração de Paulo e que certamente o inspirava agora, quando era ele agora a sofrer as vergastadas da perseguição. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. Eis o triunfo, meus amigos. Depois das lutas acerbas, mantidas portas adentro do coração, concede-nos o Senhor a alegria de encontrar um refúgio, uma região de paz divina dentro de nós, onde a presença do Cristo é mais viva, onde a presença de Deus é mais sentida. Era o que Paulo, enfim, alcançava, depois de uma longa jornada por um deserto externo, mas sobretudo interior. Depois de acerbas lutas contra os seus espinhos da carne, ele enfim sentia o santuário do qual Jesus havia tantas vezes no Evangelho falado. Sentia a paz, embora lá fora a chibata. É o que buscamos. Nessa jornada, portas adentro do coração, em que o guia é o Evangelho de Jesus, buscamos cada um de nós, meus amigos, encontrar essa região, onde estaremos menos suscetíveis aos horizontes que se nos apresentam, onde estaremos mais firmes em nossos propósitos, sejam quais forem as perspectivas. Isso é triunfar, isso é vencer. É o que ali ele descobria. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzir a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e de trevas. Ali, em meio às lutas mais acerbas, sentia ele que enfim chegava aos braços do Cristo. E se pararmos para pensar, com sinceridade e humildade perante nós mesmos, veremos que, em geral, o sentimos mais junto de nós, quando as lutas se faziam mais acerbas.
sentimos as mãos de Jesus, os seus braços a nos acolher, quando muitas vezes nos retorcíamos ante os conflitos internos de nós mesmos, ou ante as provas ásperas de uma enfermidade, de uma perda, de um revés, de uma privação, da solidão. Parece que nesses momentos a nossa sensibilidade se apura. Nesse momento cessam dentro de nós os cantos das sereias que nos mantinham iludidos ou cativos, e parece ecoar mais firme, mais nítida dentro de nós a voz augusta do bom pastor que nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Em geral, é nesses momentos que nos sentimos mais próximos dele. São esses os aflitos que encontram a bem-aventurança, porque não desistindo perante a luta, encontram a promessa de Jesus. Por isso, certo, que ele descreveria ser o espinho na carne, diz ele que ora a Jesus, pedindo que afastasse aquele espinho. Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. E qual é a resposta que ele recebe de Jesus? Sim, meu filho, pode deixar que afastarei? Não. Jesus lhe diz: não, pois a minha graça te basta. E então complementa Paulo: então, de muito boa vontade, deixarei reconhecer as minhas fraquezas. Então, de muito boa vontade, lidarei com as minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Quando vemo-nos perante a vida frágeis, pequeninos, necessitados de arrimo, mas ainda assim perseveramos, eis então o momento em que o Cristo encontra mais espaço para habitar em nós e conosco. Quando nos esvaziamos do orgulho, da pretensão, do vazio da vaidade, da ilusão, eis então que a graça do amor de Jesus consegue adentrar o nosso coração e nos preencher. Por isso Paulo disse: então gloriarei-me nas minhas fraquezas, para que em mim o Cristo seja cada vez mais vivo. É nos momentos em que reconhecemos-nos frágeis, mas ainda assim sabemos perseverar. É nos momentos em que vemos as feridas que a vida nos tem trazido, mas ainda assim insistimos em as curar com o bálsamo do amor e do perdão. É aí que o Cristo pode encontrar espaço em nós, para estar conosco, para viver conosco. Porque a sua graça nos basta. É isso o que Emmanuel está a descrever sobre a vida e a trajetória deste, que enfim sentia-se agora, naquela circunstância tão difícil, nos braços do Mestre. Submerso em pensamentos sublimes, então o corpo ali estava, mas a mente, os pensamentos se projetavam na sublimidade da esperança, na conexão com a mente do próprio Mestre. Então, submerso nesses pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Sob chibatadas, o primeiro grande êxtase. Sob as lutas mais intensas, meus amigos, saibamos buscar com Jesus esse caminho do Espírito que nos projeta além, nos faz sentir o que nos espera depois da luta. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Então essa experiência expressa para nós, com uma eloquência talvez difícil de tentar descrever até, o outro tipo de tesouros, de valores, de que os cristãos, os seguidores de Jesus, se ufanarão.
Não mais daquilo que a ferrugem possa consumir um dia. Não mais aquilo que o tempo possa destruir. Mas aquilo que seja agora a marca viva em nós do Cristo que foi vivido as últimas consequências. Do Cristo que foi expresso ante as dificuldades de convivência no lar. Do Cristo que foi mantido vivo ante a enfermidade que nos visita, ante a partida dos seres queridos. Essas feridas ali vividas, experienciadas, mas pelo amor e pela fé secretizadas, serão a nossa riqueza, serão o nosso tesouro. Por isso, talvez Paulo tenha dito depois, concluindo a sua carta aos Gálatas, desde agora, daqui em diante, ninguém mais me moleste, porque trago em mim as marcas do Cristo. Já tenho comigo os tesouros incomparáveis que o mundo não nos pode dar. O mundo não nos poderá mais molestar, uma vez tenhamos descoberto essa alegria por dentro, construída a duras penas com o Mestre, mas por isso mesmo indestrutível. Essas as marcas que precisamos buscar. Emmanuel tem uma mensagem que comenta justamente esse versículo que agora citamos, no livro Vinha de Luz, capítulo de número 8. A mensagem chama-se Marcas. E ele diz que no mundo nós temos muitas marcas. Livros, medicamentos, roupas, uma série de objetos, uma série de coisas trazem as marcas que os distinguem. E ele então acrescenta que se assim se dá com os objetos transitórios, também na categorização, ou catalogação dos valores espirituais, nós identificaremos marcas específicas. Jesus também terá as suas marcas. Que por muitos séculos, muitos de nós julgávamos serem as marcas que ostentávamos na vestimenta, ou nos símbolos religiosos de que nos servíamos, ou no rótulo que adotávamos. Mas estas não são as verdadeiras marcas de Jesus. Não são aquelas vistas pelos olhos, tocadas pelas mãos. As verdadeiras marcas de Jesus só são alcançadas pelos sentidos do Espírito. Porque fundamentalmente a marca do Cristo numa criatura é a disposição do sacrifício de si mesmo pelo bem de todos. É a marca com que caracterizamos as nossas atitudes quando feitas não mais baseadas no interesse mesquinho, nos interesses egoísticos ou imediatistas, mas agora as atitudes marcadas por esse selo de quem está disposto a sacrificar-se por algo maior, de quem está disposto a ser o primeiro a renunciar, a dar o primeiro passo, a ser o primeiro a exemplificar mais humildade, mais compreensão, mais indulgência. Esses são os que legitimamente são portadores das marcas de Jesus. As marcas efetivas do Cristo, expressas em nossa ação. Na disposição de mais sacrificarmos para que o Evangelho resplandeça junto às outras consciências e aos outros corações. Algo que também Paulo traduziria bem quando, também na carta aos Coríntios, na segunda epístola, diria: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado ou menos compreendido. A alegria dele era gastar e gastar-se para que o amor se expandisse, ainda que não fosse compreendido. Essa era a marca, essa era a medalha, o dístico que ele almejava. Não mais o dos aplausos, do reconhecimento, dos certificados ou dos louros que eram tão comuns em Roma ou Atenas, mas agora esses novos designativos. E é por isso que vemos um dos momentos mais belos da trajetória do grande apóstolo, quando preso já há muito tempo em Cesareia, por 2 anos, preparava-se ele, enfim, para dirigir-se à cidade eterna, a Roma. E ali, quando da despedida, seria a última vez que veria Israel naquela encarnação, a última vez que estaria ali na chamada Terra Santa, ele é visitado por uma verdadeira multidão, que se apinhava ali na praia de Cesareia Marítima para despedir-se daquele que lhes havia ensinado
a amar a Jesus. Ele, naturalmente, sente-se emocionado, porque sente que ali, de certo modo, quitava uma dívida para com a multidão, uma dívida para com os filhos do Calvário. Ele que outrora havia marcado tantas vidas de maneira não tão feliz, marcado com as perseguições, com as torturas, com os processos dolorosos que iniciou e manteve combatendo o cristianismo, agora era visitado porque havia marcado a cada uma daquelas vidas com as suas marcas de Jesus. Ali estavam homens, mulheres, anciãos, crianças, jovens, todos profundamente emocionados, desejosos de agradecer a vida do apóstolo. Lucas chega a dizer: esta é uma das cenas mais belas que já vi em toda a minha vida. Direi aos pósteros, Paulo, o quanto foste chamado por aqueles a quem levou a mensagem de Jesus. Paulo, diante daquela cena tocante, da emoção que tomava conta de todos, diz: por que choram, magoando meu coração? Choremos antes, meus amigos, de alegria, porque não há glória maior para o homem do que estar a caminho do Cristo Jesus. E o Mestre dirigiu-se ao Pai através dos martírios da cruz. Por isso, abençoemos as nossas cruzes de cada dia, porque é preciso trazer em nós as marcas de Jesus. Se o Mestre partiu para o Pai através da cruz, sejam as nossas cruzes também benditas. Sejam elas também, quais forem, abençoadas. Sejam elas também por nós corajosamente levadas ao nosso Calvário Redentor, porque delas nos projetaremos para as alegrias do céu. Por meio delas, que quais setas nos projetam para o infinito, haveremos de chegar um pouco mais perto de Jesus. Quando estivermos, portanto, sob o peso de nossas cruzes, bendigamos. Façamos como ele, que chegou a dizer: em tudo saibamos dar graças, porque tudo contribui para aquele que ama Jesus. Tudo contribui para que ele cresça e revele cada vez mais a presença de Jesus em si mesmo. Não há glória maior, portanto, do que partilharmos também com o Mestre das nossas cruzes, com humildade, com resiliência, com coragem, com compromisso com a verdade, para que elas, enfim, nos marquem e façam resplandecer em nossa vida cada ferida agora como sendo uma cicatriz bem vivida, bem colhida no sentido da sabedoria espiritual que nos poderia dar. Essa, ou essas, melhor dizendo, são as cicatrizes do amor. Esses são os verdadeiros louros das almas que triunfam. Essa é a glória que nos compete buscar. Cada um dos que aqui estão, encarnados ou não, estará certamente em luta. Luta que se intensifica quanto mais conhecemos a Jesus. Mas se Ele nos chama aos testemunhos, é porque já nos considera dignos para tanto. Se o Evangelho já nos visitou o coração, se o Evangelho já nos tocou as fibras mais íntimas, é porque, de certo modo, agora já fomos convidados a partilhar com o Mestre dessas lutas, para que a sua vida se revele através da nossa, e para que a mensagem da esperança e do amor se difunda pelo mundo. Há tantos e tantos corações ainda que não têm sabido lidar com as suas dores, que têm submergido ante as sombras que enfrentam, que têm se deixado esmagar pelas cruzes que por ora ainda não têm conseguido suportar. Com o Cristo, com Jesus, tudo ganha novo sentido. E mesmo as experiências mais difíceis serão por nós depois exaltadas, como as luzes que foram acesas na noite de nossa ignorância, para que enfim descobríssemos com o Mestre a grandeza daquilo que nos espera. Que o exemplo de Paulo resplandeça para as nossas vidas, falando-nos ao coração dessa vida que vai muito além dos sentidos,
desse convite do Mestre para além das nossas cruzes, prometendo-nos ressurreição, vida nova, renovada, transformada, mais plenitude, mais felicidade, mais paz, conosco e em nós, sejam quais forem as circunstâncias que a vida nos propõe. A todos vocês, muita luz e inspiração nessa caminhada, que da cruz saibam extrair a riqueza espiritual, a glória oculta que há em cada experiência como essa, como nos diz Emmanuel, e que possam realmente marcar a sua trajetória com essas marcas, as marcas que o tempo não há de consumir, as marcas que serão o testemunho vivo em nós mesmos de que com Jesus perseveramos e de que com Jesus haveremos de triunfar. A todos, muita luz e muita paz.